Olá, turminha, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse friozinho que está fazendo esses últimos dias, né? Tudo bem? Vamos iniciar nossa aulinha de hoje, né? Pra gente continuar com os nossos conteúdos novos do livro do segundo bimestre, né? Mas antes disso, vamos pedir ao Papai do Céu que nos abençoe, que nos proteja, tá? Feche seus olhinhos e repita essas palavras que eu vou dizer agora, tá? Papai do Céu, muito obrigada por mais esse dia, que o Senhor possa estar com a minha família, com todos os meus entes queridos, com os meus professores e colegas, que o Senhor nos proteja hoje e sempre. Amém. Muito bem. Agora vamos iniciar a nossa aula, tá? Pegue aí o seu livro de português e vamos dar continuidade ao conteúdo que nós iniciamos no vídeo anterior, que são as fábulas, né? Então, assim, é um conteúdo muito interessante. Eu particularmente adoro trabalhar com fábulas, que são histórias, né? Muitas vezes engraçadas, que sempre trazem um ensinamento para a gente no final. Então, assim, são histórias muito boas, a gente tem muito que aprender com as fábulas. Vamos lá? Pegue lá seu material, seu livro de português, a sua apostila, e você vai abrir na página 12. Certinho? Página 12. Vamos então começar? Olha só, a hora do texto. Coloque a data aí de hoje, tá? Coloque a data de hoje para você depois ter o controle de que dia foi que a gente teve aquela aula, certinho? Então vamos lá. Precursores fabulosos. Quem são os precursores fabulosos? Hoje nós vamos falar sobre 4 deles, que são escritores que escreveram as fábulas, tá? Então vamos falar aqui deles. Vamos lá o texto, junto comigo. Pegue seu marcador de texto aí para você passar aqui agora nesse parágrafo. Olha só. As fábulas surgiram como uma das primeiras maneiras de se contar histórias. E histórias antigas. Olha que legal, tá? Passa o marca-texto aí. As fábulas surgiram como uma das primeiras maneiras de se contar histórias. Passou o marca-texto até aí. Beleza. Antigamente, os homens viviam muito perto dos animais, tanto daqueles que domesticavam, como daqueles que caçavam. Ou seja, o homem vivia sempre muito próximo dos animais, ele convivia muito mais com os animais naquela época. Em muitas dessas histórias, os animais têm características humanas e transmitem uma lição de moral de maneira simples e, por vezes, bem-humorada. Foi o que a tia falou no vídeo anterior, que sempre as fábulas elas trazem no final da história uma lição de vida pra gente, né? É uma lição de moral. O que nós aprendemos com aquela história, né? O que não devemos fazer, que não é legal. Então sempre vai ter uma lição de moral no final da história. Você já deve ter ouvido falar das famosas fábulas de Esopo ou de La Fontaine. Você já ouviu falar nesses nomes? Se não ouviu, nós vamos começar a falar sobre eles nessas aulas, na nossa apostila nova de português do segundo bimestre, tá? Que tal conhecer um pouco mais sobre esses precursores fabulosos? Olha só, aqui no seu livro você vai encontrar 2 imagens, olha só, desses 2 precursores fabulosos que nós vamos trabalhar com eles agora, tá? Eu vou ler um pouquinho sobre a biografia de cada um deles, acompanha comigo aí. O primeiro dos fabulosos foi Esopo. Você vai ouvir muito falar desse nome. Ele nasceu na Grécia Antiga, quase 700 anos antes de Cristo, e trabalhou como escravo. Olha, lá naquele tempo ele trabalhou como escravo. Suas fábulas tornaram-se muito populares por lá e foram reelaboradas muitas vezes por vários escritores do mundo inteiro, em diferentes épocas. Então, muitos outros escritores reescreveram as fábulas desse escritor.
Se você procurar em bibliotecas e livrarias, vai encontrar muitos livros com suas fábulas. Contam-se muitas histórias sobre Esopo, mas ninguém sabe ao certo se ele existiu. O que importa é que suas fábulas encantam gerações há mais de 2.700 anos. Muito tempo atrás. Ninguém não sabe de verdade se ele existiu ou não, mas as fábulas dele são muito interessantes e são normalmente engraçadas. Elas são muito boas, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o outro fabuloso que tem aqui, que é Jean de La Fontaine. Ele era francês, nasceu em Paris em 1621, muito tempo depois de Esopo. Escrevia apenas romances e poesias. As fábulas foram seu grande sucesso como escritor. La Fontaine as escrevia com linguagem fácil e simples para a época, tornando-as mais atraentes. Dentre as muitas fábulas de outros autores, reescritas por La Fontaine, há algumas de Esopo, que foi o pai do gênero, ou seja, Esopo que começou com esse gênero textual que são as fábulas. E aí depois foram aparecendo outros escritores que também foram escrevendo fábulas, ok? Muito bem, já conhecemos um pouquinho da história desses dois, agora nós vamos para a página 14. Passe comigo para a página 14. Agora nós vamos falar aqui agora de alguns fabulosos brasileiros, olha só. No Brasil, as fábulas de Esopo e La Fontaine foram reescritas por muitos escritores. Entre eles destacamos Monteiro Lobato, que é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E nos tempos mais atuais, Milor Fernandes, que é também um outro escritor muito famoso, tá? Lobato envolve as personagens do sítio ao contá-las, Dona Benta e a doce vovó de Pedrinho e Narizinho. É quem narra as fábulas. Ao final, as outras personagens se manifestam com comentários a respeito da história. Já Milor Fernandes utiliza o humor para provocar o pensamento dos leitores. Então, nós temos aí dois escritores famosos de fábulas aqui no Brasil. Tá certo? Então, até aqui, beleza. Vamos, então, dar prosseguimento. Além de Lobato e Milor Fernandes, outros autores importantes também reescreveram essas histórias, mudando apenas um pouquinho o jeito de contá-las. Então, tem outros que nós vamos estudar ao longo do aprendizado sobre fábulas, tá? Por enquanto, nós falamos desses quatro aqui. Depois nós vamos ver um pouco mais sobre os outros. Vamos aqui para uma curiosidade. A palavra fábula vem do latim, uma língua muito antiga, do verbo fabulare, que significa conversar, narrar. É dela que vem o verbo português falar. Interessante, né? Então, o verbo falar, ele vem lá da palavra fábula de muitos e muitos anos atrás. Interessante isso, né? As primeiras edições das fábulas de Esopo foram produzidas mais para os adultos do que para as crianças. Por que será isso? É porque naquela época, os adultos, eles tinham mais proximidade com os animais, eles viviam entre os animais, então as fábulas eram escritas mais direcionadas para os adultos. Hoje não, hoje assim, se a gente for olhar, as crianças já têm também contato com os animais, enfim, naquela época era mais direcionada para os adultos mesmo, tá? Vamos então dialogar com o texto. Questão 1. Questão 1 ainda na página 14. Para você, qual é a intenção predominante do texto que acabou de ler? É informar? É divertir? Ou é provocar a sua curiosidade? Justifique a sua resposta. Então, eu li para vocês aqui um texto. Esse texto, ele é informativo, ele é divertido, ele provocou a sua curiosidade? De certa forma, ele provocou, né, a sua curiosidade, porque você vai, com certeza, procurar saber um pouco mais sobre fábulas, sobre esses escritores famosos que eu acabei de citar, né? Mas a intenção do texto predominante, ou seja, o objetivo maior é informar
informar você. Então vamos lá. Questão 1. A intenção do texto é informar. A intenção do texto é informar, já que ele traz informações. Escreva aí na questão 1, já que ele traz informações sobre um assunto específico. No caso, são as fábulas e os escritores, né? Sobre um assunto específico. Ponto. Aliás, vamos colocar uma vírgula. No caso, vírgula. Fábulas, que nós estamos tratando, e escritores. Escritores fabulosos, que foi o tema da nossa atividade, da nossa aula. Olha só, a intenção do texto é informar, já que ele traz informações, faltou aqui o cedilha do texto, sobre um assunto específico. No caso, vírgula, fábulas e escritores fabulosos. Ok? Então, escreva aí essa questão 1. Agora nós vamos avançar para a questão 2, na página 15. Vamos lá. Questão 2. Que informação sobre a origem das fábulas você mais gostou de aprender? Olha, isso é uma resposta pessoal, mas vou te dar algumas dicas. Vamos lá. A gente aprendeu que as fábulas, elas são histórias narradas com os personagens geralmente animais. Se você gosta de animais, você pode colocar essa questão. Se você gostou de saber que as fábulas são histórias muito antigas, você pode colocar também. Enfim, o que mais, se você gostou mais de aprender sobre a história dos precursores fabulosos, desses 4 que eu acabei de citar, você pode escrever também. Eu vou colocar uma aqui para você, caso você queira escrever dessa forma, não tem problema. E a pergunta é: que informação sobre a origem das fábulas você mais gostou de aprender com o texto? Ó, se fosse eu, por exemplo, eu colocaria assim, porque eu gosto muito dos animais, olha só. Gostei de saber que os personagens de fábulas são geralmente animais. Olha só. Legal essa daqui. São geralmente animais. Então, se você gostou de saber disso, você pode escrever. Se você disser, não, professor, eu não gostei dessa informação, gostei de outras coisas, escreva também, tá? Não tem problema. Questão 3. Questão 3. Vamos a ela. Questão 3. Você já deve ter percebido que as fábulas continuam fazendo sucesso até hoje, não é verdade? Apesar de serem antigas, né? Apesar de terem surgido num tempo muito antigo. O que você acha que essas histórias têm de especial para durarem tanto tempo? Por que vocês acham que as fábulas duram tanto tempo e continuam sendo interessantes, sendo textos que todo mundo gosta de ler? O que você acha? Por que você acha que isso acontece? Questão 3. Pode escrever dessa forma: as fábulas. Opa, deixa eu consertar aqui. As fábulas são histórias. Lembra que a tia falou
a gente aprende sempre alguma coisa com o final de uma fábula, com o que a história de uma fábula nos traz. Então você pode colocar assim, ó, as fábulas são histórias, as fábulas são histórias que nos trazem, as fábulas são histórias que nos trazem ensinamentos. Ela sempre vai trazer um ensinamento para a gente. Então você pode colocar dessa forma na questão 3. As fábulas são histórias que nos trazem ensinamentos. Muito bem, pode colocar dessa forma. Professora, eu quis colocar alguma coisinha a mais. Posso? Pode sim, não tem problema. Ok? Questão 4. No texto, você ficou sabendo que 2 importantes escritores reescreveram algumas fábulas de Esopo, cada um deles à sua maneira. Foram Monteiro Lobato e Milô Fernandes. Seu professor fará a leitura de 2 delas. Então eu vou agora fazer a leitura de 2 fábulas para você. Preste atenção porque nós vamos responder uma questão acerca dessa leitura. Então vamos a ela. Fique atento. Preste atenção que eu vou fazer a leitura de 2 fábulas. Vamos lá. A primeira é a rã sábia. Vou começar a leitura, tá? Essa é a fábula da rã sábia. Como a onça estivesse para casar-se, os animais todos andavam aos pulos, radiante, com os olhos na festa prometida. Só uma velha rã sabidona torcia o nariz àquilo. O marreco observou-lhe o trajeto e disse: grande enjoada, que cara feia é essa? Quando todos nós pinoteamos alegres no antegozo do festão? Por um motivo muito simples, respondeu a rã. Porque nós, como vivemos quietas a filosofar, sabemos muito da vida e enxergamos mais longe do que vocês. Respondam-me a isto. Se o sol se casasse em vez de torrar o mundo sozinho, o fizesse ajudado por uma dona sol e por mais vários sóizinhos filhotes, o que aconteceria? Secavam-se todas as águas, está claro? Isso mesmo, secavam-se as águas, e nós, rãs e peixes, levaríamos a breca. Pois calamidade semelhante vai cair sobre vocês. Case-se a onça, e já de começo será ela, e mais o marido, a perseguirem os animais. Depois aparecem as oncinhas, e os animais terão que aguentar com a fome de toda a família. Ora, se um só apetite já nos traz tanto mal, que será quando forem 3, 4 ou 5? O marreco refletiu e concordou. É isso mesmo. Moral da história: pior que um inimigo, serão 2, 3 ou até 4 inimigos. Não é verdade? Então, assim, essa história nos mostra que o legal é que você não se cultive de forma alguma inimigos, né? Que você não, ao longo da sua vida, você não tenha inimigos. Mas ainda é preferível você ter um do que você ter vários, não é verdade? Então, assim, o legal é que não se tenha inimigos. Isso aqui são só histórias. E lembra que que na aula anterior nós falamos que fábulas são histórias fictícias, tá bom? Então, vamos lá. Segunda fábula, que eu vou ler agora para vocês. A causa da chuva. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do telhado do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotinhas d'água que tem dentro? Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O telhado do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim?
tornou alegre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Moral da história: todas as opiniões estão erradas. Ou seja, cada um queria estar certo. Ninguém respeitava a opinião do outro, era um falando, não, a chuva só cai por causa disso e disso e disso. Aí o outro falava, não, ela cai é por isso ou aquilo. Ou seja, eles não conseguiam chegar a um consenso, a uma conclusão. Cada um dizia que a chuva caía por um motivo diferente. E a moral da história é que ninguém chegou a lugar nenhum com isso. E o que nós aprendemos com isso? Devemos sempre ouvir a opinião dos outros, tá? Não, mesmo que você não a utilize, a opinião do outro não sirva para você, mas pode ser que ela sirva para o grupo, ok? Então é sempre bom escutar o outro e nunca achar que o outro não tem razão, que o outro está sempre errado. Então a gente aprende isso com essa fábula. Tudo bem? Então, olha só, por hoje é só. Continue aí focado nos seus estudos, fazendo as suas avaliações com capricho, com a letra legível, porque depois nós vamos nos encontrar presencial e aí a gente vai matar toda essa saudade, tá bom? Beijinho. Tia Joelma mandou também um beijo para todo mundo, tá? Tchau, tchau.